Quero saudar todos do canal, todos que têm assistido esse programa. Hoje nós vamos falar da cura. Falarei da cura aqui e o livro que vamos usar é de Marcos, capítulo 1, versículos 32 a 34. Aqui a cura divina. Vamos falar isso. Esse é o nosso tema. Diz aqui a palavra de Deus. Estou a usar a Bíblia Almeida e o subtítulo aqui na minha Bíblia está Muitas Outras Curas. Versículo 32 do capítulo 1 de Marcos. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. 33, toda a cidade estava reunida à porta. 34, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Esta é a nossa mensagem sobre a cura divina. Realmente estava a dizer que este é um tema polêmico e debatido também nas igrejas evangélicas e outras igrejas fora da evangélica, debatido, e também é adulterado porque há muitos outros tipos de cura divina que é feito pelos exorcistas, pessoas talvez não autorizadas por Jesus para fazer. Então, usando alguns amuletos, não é, águas, outros remédios, mas também feito em recitos religiosos, ainda que não seja a igreja propriamente dita, mas em recitos religiosos e também feitas em nome de Jesus. Agora, vejamos, vamos à matéria para verificar como é que foi feito este programa por Jesus. Como Jesus era o Senhor que andava ensinar e fazer maravilhas, à tarde, numa determinada tarde, neste caso, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Portanto, o Evangelho carrega dentro do seu pacote o ministério da cura e a ministração da cura e também do ensino da palavra de Deus. Então, traz isso e Jesus Cristo em vida sempre fez isso. O ministério de Jesus da salvação incluía a cura divina, não é? E a libertação de pessoas possessas pelos demônios. Não eram os únicos ministérios que Jesus tinha, mas estavam dentro do pacote ministerial de Jesus, a cura divina. E através da igreja, este ministério da cura dos enfermos e libertação continua no ministério evangélico. Então, toda a cidade estava reunida à porta daquela casa, portanto não havia, estava muito lotado e que as pessoas não cabiam dentro, ficaram então na porta. Mas o 34, que é o versículo-chave, diz: ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidade. Portanto, está a falar que curou todo tipo de enfermidade, não é? Molestias, se quiser. Também expeliu muitos demônios, não lhe permitindo que falasse. Portanto, Jesus não deixava haver debate entre o seu ministério e os demônios, falar como atualmente nós encontramos homens até para perguntar aos demônios qual é o teu nome, onde você mora, o que é que vai fazer. Então, em certos momentos até eles babam os demônios para deixar a pessoa. Então, estou a pedir para deixar essa pessoa ir embora. Isso não vem na palavra de Deus, isso não encontramos aqui na doutrina cristã. São os homens que inventam esse tipo de doutrinas diabólicas, porque sabiam os demônios quem ele era. Eu tenho explicado que Satanás, o anjo caído, esse que foi expulso e os seus anjos, né, e a terça parte dos anjos, eles foram expulsos, deixaram de fazer parte da equipa eclesiástica, né, do bem, e foram expulsos. E nessa expulsão, os demônios organizaram sua equipa de oposição, liderado pelo Lúcifer, que é de Satanás, liderado por Lúcifer, para se opor à vontade específica de Deus, se opor, tanto, àquela ordem divina de serviço ao Senhor, em que está ainda o anjo Miguel e Gabriel
ainda enquadrado nesse grande sistema. Portanto, o ministério de Jesus, seja onde for que ele estivesse a pregar a palavra de Deus, as pessoas dessa localidade ou região onde estava Jesus, seja Galileia ou Nazaré, ou Decapólis, ou outro lugar onde estivesse Jesus, então as pessoas tinham em mente, essas coisas aconteciam porque Jesus curava, na verdade. Jesus expulsava os demônios, na verdade. Temos o homem de Gadara, não é? Jerusalém, o homem que tinha legião de demônios. O Senhor Jesus expulsou esses demônios, então realmente foi visível. O ministério público de Jesus era sempre aclamado por esses sinais e prodígios que as pessoas podiam ver Jesus a fazer. Portanto, ele operava. Consequentemente, Jesus estava a plantar a sua igreja com essas qualidades. Numa parte da Bíblia, diz a Bíblia que a igreja está plantada sobre o fundamento de apóstolos e profetas, do fundamento. Esses homens também, profetas eleitos por Jesus, que seguiram Jesus, viveram com Jesus, viram um batismo, desde o batismo até a ressurreição e a ascensão. Então, estas pessoas, quando deram continuidade ao ministério, estou a falar dos 12, né? Mas Paulo, os apóstolos do fundamento, também incluíram este pacote de cura dos enfermos e da libertação dos demônios. Então, a verdade que queremos aqui enaltecer é que existem exorcistas também que fazem esse tipo de coisa. Há diferença, eu vim também trazer esse reflexo. Há diferença entre a cura divina efetuada por intermédio do ministério de Jesus e a cura divina efetuada por exorcistas. Aqueles que dizem que também expulsam demônios, tiram os males nas pessoas. Temos um grupo muito maior nos nossos países, na África, Europa, na América, em muitos lugares. Exorcistas também, até alguns tão civilizados que você até pode confundir com um crente verdadeiro. Tão civilizados que acham que expulsam demônios usando vinagre, azeite, seja o que for, espantam o mal. Mas aqui estamos a falar da cura divina. A cura divina está diretamente relacionado com a fé em Jesus Cristo. No nosso tempo agora, fé em Jesus Cristo e com a palavra de Deus. Está diretamente relacionado. A cura divina. Nós podemos ver também no Antigo Testamento, em Êxodo 15, 26, não é? A promessa de Deus era que é o Senhor que sara. Portanto, aí onde temos o nome Rafá. Rafá quer dizer, sou o Senhor que cura, o Senhor da cura, ou aquele que cura, é o Rafá. Então, temos isso no Antigo Testamento, Êxodo 15, 26. Na verdade, esta promessa da cura, que já no Antigo Testamento foi falado, realmente era exercido de várias formas. Portanto, sabemos que o Antigo Testamento ela enquadra cerimônias. Havia cerimônias. Por exemplo, muitas cerimônias eram, como disse o livro de Hebreus 10, era sombra. Há muitas sombras, há muito tipo, antitipos, há tipos, aliás, há muitos tipos no Antigo Testamento, ou sombra, se quiser. Então, realmente, já no Antigo Testamento, em Êxodo 15, 26, Deus fazia essa promessa. E no Antigo Testamento houve curas miraculosas, operadas por Elias, João Batista e outros também grandes profetas que serviram naquele tempo. Houve cura, mas havia, como disse, havia estas cerimônias. As curas eram exercidas, às vezes era necessário, por exemplo, ir para ter um tanque de Betesda para tomar um banho lá, mergulhar e sair curado. No primeiro que mergulhar, então havia essas cerimônias. Havia cerimônias. Então, antes de Jesus, o que implicava que o Antigo Testamento sempre é recheado de cerimônias, mas o programa, o aviso que Deus dava é que haveria cura neste Messias que vier, haveria cura. O Messias iria restaurar tudo que a lei não pôde restaurar no passado. Portanto, o ato da cura pela fé é um ato da fé. O ministrante tem que ministrar a cura. O ministrante tem que estar a ministrar a cura.
tem que estar a ministrar a cura e com fé. E o que é ministrado, portanto, a pessoa a ser ministrada tem que aceitar a ministração da fé pela fé para ser curado. Portanto, muitos outros lados em que Jesus foi curando as pessoas nos evangelhos, e ele sempre falou esta palavra no fim: a tua fé te salvou, porque é necessário depositar a fé. Portanto, as curas que são semelhantes à cura divina, mas não é divina, é porque o doente não é ministrado para ter fé. Simplesmente a pessoa apareceu, foi tocado e aconteceu. E quem é glorificado não é Cristo, é a pessoa que tocou para a cura. Então, isto são os erros que as pessoas cometem e traz uma confusão em relação à cura divina. Toda a cidade estava reunida à porta naquele lugar. Ele curou muitos doentes. Então, Jesus, o próprio Deus, aquele Messias, aquele que morreria para a humanidade, aqui foi antes de morrer. Então, ele demonstrava aquilo que o ministério que está nele, Jesus, o ministério que vai começar, na verdade, na cruz, iria fazer. Cura divina é cura divina. É alguma cura que ela vem através da ministração para os enfermos. A igreja tem o ministério dos enfermos, não é? A igreja tem o ministério dos enfermos. E esse ministério dos enfermos é uma graça, é um dom de graça que está dentro do seu corpo. Pode estar distribuído em vários obreiros ou vários irmãos dentro do corpo. Então, os que exercem ou têm esta graça, eles ministram a cura aos enfermos. E os enfermos, pela fé, recebem a cura divina. Então, aqui diz que curou doentes de toda sorte de enfermidade, também expeliu muitos demônios. A revelação clara aqui é que existem doenças que são provocadas pelos espíritos, pelos demônios, mas existem enfermidades que são enfermidades não provocadas pelos demônios. Realmente, apesar de a crença comum é que toda maldade vem do diabo. É uma crença comum. Toda maldade vem do diabo. Mas aqui o Marcos fez a questão de fazer aqui uma pequena separação. Ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidade. Também expeliu muitos demônios. Existem enfermidades que são provocadas por um ou vários demônios. Na pessoa, o demônio se instala no corpo da pessoa, provoca um mal-estar, se expulsar-se aquele demônio. Portanto, a pessoa fica aliviada. Essa era uma enfermidade provocada por um demônio. Mas há casos em que é uma questão mesmo de ir ao médico, ser operado, fazer consultas e depois se detectar algum mal-estar pela medicina legal, eu disse legal, então realmente depois a pessoa é tratada de medicina convencional, depois a pessoa é curada, é tratada pelos médicos e é curada. Existem muitas curas que ocorrem, mas eu queria deixar claro aqui, tanto a cura feita pela medicina convencional, não é? Os médicos, doutores que aprenderam a fazer essa arte de curar, não é? Pela medicina convencional. Então, mesmo que eles façam isso, os médicos estão limitados de devolver a vida a alguém. Na verdade, alguns médicos no nosso tempo creem que o milagre de restauração de uma pessoa vem de Deus. Eles podem fazer uma cirurgia, a cirurgia dar certo, mas a recuperação por inteiro, a restauração vem de Deus. É isto que Jesus fazia, uma total restauração. Quando dizia no Velho Testamento, eu sou o Senhor que vos saro, podemos ver aqui Éxodo 15, 26, o livro de Éxodo 15, 26, diz assim a palavra de Deus. Eu queria só está diretamente relacionado com a palavra e a fé. Versículo 26 diz, e disse, se ouvires agora a obediência, atento à voz do Senhor, teu Deus, e fizer o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei
sobre egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Aqui temos o nome Jeová Rafa. Eu sou o Senhor que te sara. Então, aqui tem uma ordem de preceitos que Israel, como nação santa, devia obedecer. Algumas enfermidades, como estamos a dizer, a enfermidade que são causadas pelos demônios, as pessoas entraram em alguma cerimônia tradicional, depois daquela cerimônia começaram a pegar alguma enfermidade que provavelmente é hereditária, essa enfermidade. Então isso pode ser enfermidades causadas pelos espíritos, não uma doença como tal. Então, mas há outras questões que nós temos como doenças comuns que nós sabemos. Se alguém ficar no sol muito tempo sem uma cobertura, pode sentir dor de cabeça. Então, isso foi provocado por maus hábitos, uma maneira não aceitável. O homem é um ser que precisa de cuidar-se a si mesmo, porque, na verdade, existe coisa. Se está num lugar onde há muito barulho, pode dar cabo aos seus tímpanos. Se estiver num lugar onde, por exemplo, numa situação de tremor de terra, pode cair, desabar uma casa, você cair e dar-se uma pedra e aleijar-se. Então, essas coisas são outro tipo de enfermidade, que não são causadas pelos demônios na prática, são coisas, são enfermidades também que Jesus curava. Curava a febre, já curou a febre da sogra de Pedro, curava todas essas coisas que eram provocadas pelos demônios. A promessa aqui é de que eu sou o Senhor que te saro. Então, no Antigo Testamento não havia perfeição desta cura, havia esta adesão à parte cerimonial que as pessoas deviam fazer. Por exemplo, no tanque de Betesda, a primeira pessoa que, quando um anjo descia agitar, isso foi antes de Jesus, antes do ministério de Jesus. O anjo, quando dizia, agitava a água, o primeiro enfermo que corria para a água, aquele que pudesse correr para lá, entrar, era sarado. Isso era uma tipologia, era algo que Deus estava a apontar. Enquanto ainda não está aquele que cura, esta profecia que está aqui, esta mensagem está dada aqui em Êxodo 15, 26. Enquanto ainda não se cumpriu na totalidade na pessoa de Cristo, então vão ser curados desta forma. Havia a cerimônia, havia só faça isso, havia a bálsamo em Gilgal, se lembra dessa passagem? Diz que é a bálsamo em Gilgal. Portanto, era uma espécie de cerimônias trazidas pela lei, que deviam ser cumpridas para as pessoas serem curadas. Também isso era cura divina. Por quê? Porque a cerimônia foi ordenada por Deus. Havia sido ordenada por Deus. Nós temos que ter muita cautela dentro disto. Existem cerimônias que não são ordenadas. Nós temos que saber a fonte. Se há uma fonte que cura, qual é a proveniência dessa fonte? É a palavra de Deus, vem do povo do pacto, vem da palavra viva de Deus. Ou é um pacto, alguém foi descobrir que uma raiz ajuda. Eu costumo colocar esta questão. Descobrir que aquela raiz cura, mas como é que descobriu? Não é pelas pesquisas às vezes, é por um demônio revelou enquanto dormia. Então temos que fazer a diferença, não é? Das coisas são pesquisadas pela medicina legal, pela medicina convencional, e depois daquelas coisas que as pessoas, pela feitiçaria, pelo espiritismo, exorcistas, vão descobrir alguma cura. É por essa razão que nós temos muitas doenças que ainda não têm uma cura legal, mas você vai para estes exorcistas, já tem cura, já divulgam receitas, isto curamos com aquilo. E se esta cura é legítima, por que não ajuda, portanto, o mundo a se livrar totalmente, portanto, dessas enfermidades? As enfermidades estão diretamente ligadas, tenho que dizer aqui, ligado com o pecado. É por isso aqui, no versículo 26, diz, de Êxodo 15, 26, se ouvires atentamente a voz do Senhor. Tanto nos cultos judaicos, não é? Tem esta palavra que é dita pela primeira mão, Shema. Ouve, ouvir. Shema, ouvir. Então, realmente, se ouvires atento a voz do Senhor, se ouvir as ordens do Senhor, se ouvir os mandamentos atentamente, o que o Senhor diz, não é?
aqui o 26, sim, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, Deus com maiúscula, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardar todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, desde que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. A ver que aqui esta cura está diretamente ligada com a obediência da palavra. Obediência da palavra. As pessoas saíram do caminho e foram encontrar uma morte lá fora. Diz que, porque esta igreja não tem poder, ou este pastor não tem poder, ou este homem de Deus. Não, não, não. Está ligado com a obediência. É que aqueles que eram curados por Jesus eram ditos também para continuar firme em Jesus. Nós temos casos, muitos casos das curas, dos milagres aqui na Bíblia, que vemos aqui, depois de uma operação, do milagre, as pessoas iam seguir Jesus. Depois da cura, as pessoas iam seguir Jesus. Quer dizer, iam entrar no caminho da obediência. Temos o caminho da obediência, temos o caminho da desobediência. Portanto, a cura divina que é profetizada aqui, em Cristo, concretizou. Nos livros bibliográficos de Jesus, que os evangelhos, 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, esses livros que falam da biografia de Jesus, esses livros mostram que ele, Jesus, cumpriu estas promessas escritas aqui na lei e nos profetas, na verdade. Estava nele. Ele começou a fazer isso, na verdade, logo a mostrar que a totalidade da cura está nele. Portanto, enquanto no Antigo Testamento a cura era algo cerimonial, mas estava na providência de Deus que o futuro haverá esta árvore da cura, que é Jesus morto, ressurreto, e que pode dar esse poder para toda a igreja através do Espírito Santo e a distribuição dos dons de cura, como a Bíblia fala. Então, Jesus Cristo é o cumprimento desta grande revelação, desta grande profecia de cura. Ele é o Senhor que nos sara. É em nome de Jesus que somos curados. É em nome de Jesus que recebemos a cura. É em nome de Jesus que recebemos a libertação. É em nome de Jesus que somos protegidos. É em nome de Jesus que somos guiados. É em nome de Jesus que somos dados esta oportunidade para viver. Portanto, este é o programa que Deus colocou para as pessoas. A cura divina não é um ato humano, meramente humano. É o ato de Deus através do sacrifício de Cristo, que trouxe esta capacidade. Deus, o livro de Efésios 4 diz que ele subiu, primeiramente desceu aos lugares mais baixos, e subiu. Aquele que subiu é o mesmo que desceu, e depois deu dons aos homens. Na verdade, deu dons aos homens. Alguns desses dons são dons de cura. São dons de cura. Esses dons de cura, elas seguem pela risca a palavra de Deus. Elas não dependem da intenção. Isso não implica escolas de cura, não é ministério de cura particular. Não. Isso quer dizer, a cura está dentro do povo de Deus. Dentro do povo de Deus, entre os dons atribuídos ao corpo, tem dons de cura, dons de discernimento, dons da palavra ciência, sabedoria. E esses dons de cura, de tempo em tempo, manifesta quando há assembleia, quando os homens de Deus reúnem em algum lugar para prestar culto a Yahweh. No entanto, são trazidos endemoniados, são trazidos pessoas também enfermos, de toda sorte de enfermidade, são trazidos. Então, nós ministramos a cura. Portanto, isto está conectado à palavra de Deus, como está conectado à palavra de Deus. Então, Jesus Cristo veio cumprir esta profecia aqui, esta revelação de Deus ser o Deus da cura, Rafá. Nele está também este poder de Rafá. Ele, Jesus, cura os enfermos. Então, curava no seu ministério, nos livros bibliográficos, mas também quando a igreja foi plantada, não é?
sobre o fundamento de apóstolos e profetas, quando foi plantada a igreja, foi otorgada esta graça que está na cabeça. Cristo é o cabeça da igreja. Foi otorgada essa graça de cura. A cura divina, eu digo aqui para terminar, a cura divina não envolve raízes, não envolve sistemas de amuletos, não envolve amuletos. A cura divina, realmente, do tornamento, como está aqui na palavra de Deus, envolve a obediência pela fé. Se obedecer, mesmo naquele tempo da lei, era pela fé, obediência à palavra. Se a pessoa deixar de pecar, deixar de frequentar lugares proibidos por Deus, deixar de ofender a Deus ou se opor a Deus e aproximar, não é, de Deus pela fé, através de Jesus Cristo, esta pessoa pode ser restaurada. A cura divina é mediante a fé. A vontade de Deus é que todos sejamos curados, mas não são todos que são curados. E esta é a questão. Será que todos são curados? Não, não são todos que são curados. Mas a cura divina, eu costumo falar daquilo que eu tenho chamado de verdades dispensacionais, que a cura divina, ela é espiritual, apesar de beneficiar a carne, mas não é carnal, é espiritual. E depois a restauração da carne, ela é espiritual, apesar de ser a carne que se beneficia, mas o ato da restauração da carne, depois de uma cura divina, é espiritual. Então, na verdade, isto pode acontecer pela vontade de Deus e pode não acontecer por causa da própria vontade de Deus. Deus sabia que Paulo tinha aquela enfermidade, mas diz que a minha graça te basta. Agora, na soberania de Deus, pode curar ou pode não curar. Nós não temos que ir a Deus com armas de justiça ou de injustiça. Não, tem que me curar, porque está escrito na palavra. Não, Ele é soberano. Está escrito na palavra, mas havia benefício, por exemplo, que Deus sabia que teria Paulo mantendo-se naquela situação da espinha na carne dele. Olha, orou 3 vezes a Paulo, veementemente. Deus diz, olha, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo diz, passarei a me gloriar nas fraquezas, quando sou fraco, então sou forte. Existe mais nota, eu darei continuidade a estudo, talvez noutra sessão, por causa do tempo aqui. Mas a cura divina, ela pode acontecer pela vontade de Deus, por favor. E Deus precisa de curar a pessoa que tem a fé para ser curada. Paulo estava a ministrar numa despedida, em uma vigília muito longa, então o menino caiu e Paulo, pela fé, colocou as mãos, orou por ele e aquele moço não morreu, porque tinha fé, Paulo. Em algum momento também nos evangelhos, trouxeram algum enfermo, estava cheia a casa, furaram o teto e meteram, aqueles que meteram o doente lá tinham fé, e a fé daqueles homens salvou o doente. A cura divina, ela pode acontecer pela fé que está no próprio doente, crer como aquela mulher do fluxo de sangue, cria que ao tocar a hora de vestir Jesus será curado. Mas, às vezes, não é a fé do doente, é a fé daqueles que trazem o doente. Às vezes o doente não tem muitas condições para acreditar nessas coisas, mas aqueles que trazem, acreditam que se for tocado, eu vou levar à igreja, vou levar ao homem de Deus, se o homem de Deus tocar, vai ficar curado. Então, pela essa fé também, curado. A fé, às vezes, acontece quando a fé é pessoal, na fé pessoal do indivíduo que está doente, mas às vezes dos indivíduos familiares que estão trazendo doente. Então, é pela cura. E logo depois da cura, é imperioso que esta pessoa curada obedeça, siga as instruções da graça, obedeça à fé e siga a vontade de Deus a não pecar mais, para não voltar a ter a mesma crise. O Senhor, quando curou o cego em João 9, diz que vá e não pecas mais. Também em João 5, vai e não pecas mais. Porque realmente o pecado é o resultado que provoca essas doenças espirituais que estou a falar. O pecado é o resultado que traz essas doenças espirituais. Por exemplo, alguém foi a procurar de informação espírita, sei lá, em curanderismo e outras coisas. Então, realmente, eles dão algumas coisas para se untar ou fazer. Então, ele está a trazer a maldade para o seu próprio corpo. Então, nisso é preciso confissão, se esse indivíduo quer uma cura, confissão, entregar esses amuletos ao homem de Deus
E o homem de Deus ministrar a cura, a palavra da cura, a palavra da fé nessa pessoa, e pode se livrar daquela maldade. Porque são maldades adquiridas, as coisas que nós fomos trazer. Então, há maldade tanto de nascença, a pessoa nasceu talvez dentro de uma maldição. Então, esta pessoa não tem culpa, mas pronto, as suas gerações lá atrás, ele tem que aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador e ser ministrado a fé. Se ele aceitar a graça, Deus pode livrar. A cura divina é divina, é unicamente divina. Ela não provém de encantamentos, não se faz encantamento nenhum. É ministrar a palavra de Deus através de Jesus e as pessoas depositam fé na ministração e Deus pode restaurar. Às vezes o homem que ministra a fé, às vezes não tem expectativa, mas não sabe que tipo de doença que essas pessoas estão na fila de oração têm. E de repente no fim diz, olha, enquanto o homem de Deus ministrava, eu fui curado, tinha esta doença aqui, tinha outra. Eu vou falar noutra sessão, por exemplo, já noutra sessão acerca de casos em que a pessoa está na fila de fé e depois é curado um dedinho que doía também, mas não era muito importante a dor do dedo. O problema era a coluna, mas a coluna mantém, mas curou o dedinho, Deus. Então, há muitas pessoas que queriam saber por que acontece assim, não é totalmente restaurada a pessoa. Então, é isso que estou a dizer. Dei um pequeno exemplo aqui de Paulo, diz que a minha graça de basta. Por que Paulo, um grande apóstolo dos gentios, devia carregar aquele fardo, enquanto sara muitas outras pessoas no seu ministério? Realmente é aquilo que Deus disse, a minha graça te basta. Isto se enquadra naquilo que são verdades dispensacionais. Digo de novo, que a cura divina, apesar de beneficiar a carne, é puramente espiritual, então não tem nada a ver com a carne. Esta mesma pessoa restaurada na sua enfermidade, que a carne beneficiou dessa restauração, volta a morrer. Ele morre, esse corpo morre, esse corpo não vai dar sangue, carne e sangue não vai dar o reino de Deus, ele morre. Portanto, é espiritual. Este lado da cura divina, quando falamos de cura divina, está a falar de uma restauração que vem da graça de Deus através da obediência à palavra, através da fé. Ouvir o ministrante, que é um homem de Deus ungido, para ministrar a palavra de Deus, então a virtude da cura, nesse culto ou nessa sessão, pode vir para operar o milagre do Senhor. Já tantos milagres que eu assisti aqui no meu escritório e em muitos outros lugares onde estava a ministrar, curas até milagrosas em cruzadas e em outros programas que eu fiz via cura. Nós não forçamos a cura. Eu chamo a atenção aos crentes, não forçamos a cura. Tem que haver a cura aqui. Por quê? Não. Mas nós, quando estamos a ministrar a palavra de Deus e a virtude da cura chegar, nós podemos comunicar, o Senhor quer fazer isto ou aquilo, e o Senhor realmente confirma que é Ele que falou e começa a fazer. Então, realmente, tem muitos outros escalões, mas eu queria só aqui amputar aquele pensamento de pensar que a cura divina tem que haver uma água abençoada, não precisamos desse tipo de ginástica. E não falei aqui da parte de ungir com óleo, que é uma outra área também que vou tratar no outro tempo. Também, se os irmãos acharem que é um tema que eu tenho que falar para esclarecer alguma coisa, e quero que eu fale desse tempo, vai para o nosso programa, nossa agenda, e depois coloca ali nas notas, não é? E nós vamos saber que você precisa, ou vamos, dependendo do número de pessoas que estão a solicitar este tipo de tema. Então, estarei aqui preparado para falar nesse espaço de 25 a 30 minutos acerca desse tema específico. Falei da cura divina. Feche os olhos se alguém está em inferno desse lado. Graças a Deus pode tocar em você e curar. Eu quero orar uma oração simples, mas pode ser muito forte para a sua enfermidade. Aí onde estás, então feche os seus olhos, encurva a cabeça e eu vou orar. Deus da cura, Jeová Rafá, vai e cura o irmão que está do outro lado com a enfermidade. Cura em nome de Jesus. Eu penso em nome de Jesus, a cura legal, a cura divina, Senhor, através da fé. Ministrei a sua palavra, mostrei algumas partes dela, mas ainda muito mais acerca da cura, Senhor, vamos falar. Mas coloca a fé naquele que está me escutando, está do outro lado, para receber a graça de Deus, agora e toda a eternidade. O Senhor pode livrar o irmão ou a irmã de toda a enfermidade, de toda a necessidade de ser curado, porque o Senhor cura sem amuleto,
O Senhor cura sem precisar de amuleto, só pela obediência da fé à palavra de Deus. Ministrei a palavra. Senhor, aqui não tenho amuleto. A última palavra que tenho é a Bíblia que está aqui. A única palavra que tenho é a fé que eu deposito no Senhor. Eu sei que o Senhor curou. Aqui onde nos lemos, diz a palavra que o Senhor curou tantos enfermos de diversas enfermidades e repreendeu espíritos imundos. Também repreendo se é um demônio, se é um espírito maligno, um espírito hereditário que está dominando na pessoa que está me assistindo agora. Em nome de Jesus. De graça, Senhor, liberta, livra esta pessoa da possessão. Eu ordeno os demônios que estão nessa pessoa para deixar a pessoa imediatamente agora, em nome de Jesus. Para a glória de Deus Pai, que fez o seu. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus. Toma posse, Senhor, e dê graça a todos aqueles que estão assistindo este programa, para a honra e glória do santo e precioso nome de Jesus agora e para todo sempre, em Cristo Jesus, Senhor. Amém. Se tem achado ajuda nesse vídeo, por favor, coloca lá na descrição e vai ser clicar neste vídeo para assistir este canal sempre, porque eu estou aqui a fazer este programa para ajudar não só os do meu país, mas todos aqui que estiverem a assistir em toda parte do mundo. Que meu Deus de Abraão, Isaac e Jacó dê graça em todas as coisas que está aprendendo neste canal, para a glória de Deus Pai. Amém.